média para o conjunto dos trabalhadores. A pior foi estabelecer o teto do regime geral. O teto do regime geral não permanecerá com 10 referências de salário. Não são 10 salários mínimos, mas 10 salários de referência, o que dá menos do que 10 salários mínimos, né? A maior mudança foi de comparar, e por isso alguém hoje perguntou, o valor do INSS não será transformado imediatamente em INSS, mas terá as mesmas regras, aquelas que forem piores. E o INSS passará a ter as mesmas regras do serviço público para aquelas que forem piores. Por exemplo, no serviço público, para se aposentar hoje, nós temos que combinar tempo de contribuição e idade. Ora, no INSS isso ainda não acontece, mas há projetos de lei na Câmara que querem transformar o INSS nesse pedaço que é melhor do INSS, semelhante ao regime próprio dos servidores públicos. E dos servidores públicos, o que se quer copiar do INSS? Quer-se copiar um teto, que é um teto muito mais rebaixado do que aqueles dos nossos salários. Eu falava que tinha duas razões, né? Uma porque nós somos força de trabalho estável, e isso também tem que mudar. Isso também tem que mudar para o projeto capital. Segundo que nós temos, nesse mar de miséria do nosso país, salários ainda mais elevados do que o conjunto da classe. É claro, alguém dirá, mas naquela tal empresa, aquele engenheiro que é gerente ganha mais. Mas média é ilusória, por quê? Em média, eu e a Sônia comemos um frango por dia. Eu como o frango inteiro e a Sônia não come nada. Não é? Quando a gente fala assim, eu e a Sônia comemos meio frango por dia, não importa que a Sônia não coma nada do frango, mas é o contrário, porque eu que sou vegetariana. Né? Então, em média, os salários são mais elevados no serviço público. Então, se são mais elevados no serviço público, em 2003, quando discutíamos a contra-reforma da Previdência, o mercado financeiro fazia a estimativa que, implantado o fundo de pensão, que é um eufemismo para a privatização da Previdência, em 10 anos, aquilo que hoje as previdências privadas, o fundo de pensão, previdência privada fechada, movimenta em torno de 580 bilhões de reais, em uma década, esse recurso, implementado o fundo de pensão, previdência privada para todos os funcionários públicos de município, estado e federação, teríamos numa década algo que chegaria à época, veja, para ter parâmetros de comparação, à época há quase uma década, falávamos em previdência privada no valor de cerca de 300 bilhões. E o que se comparava que seria o potencial em 10 anos, caso nós tivéssemos fundo de inversão, chegaria a 800 bilhões. Essa foi a razão, claro, e aí tem as maldades adicionais, continuar recolhendo dos aposentados e tal, que eu sei, para quem vive não é pouco, não é adicional e nem lateral, eu não estou desmerecendo o impacto da maldade, que não é nem maldade, é arrecadar recursos para transferir para o Tesouro Nacional, para que o Tesouro Nacional mantenha a mais alta taxa de juros do planeta sobre os títulos públicos da dívida brasileira. É essa a razão. É essa a razão de privatizar a Previdência, e a privatização da Previdência não pode ser como a venda da Vale do Rio Doce. Vão 5 mil lá para Praça 15, no Rio de Janeiro, a Bolsa de Valores faz o leilão, dá porrada, os policiais dão porrada lá nos 5 mil, machuca e tal, e privatiza. Privatizar a Previdência Social não pode ser leiloando-a na Bolsa de Valores. Porque os 25 milhões de benefícios que a Previdência Social, o INSS, paga atualmente, levaria 25 milhões de pessoas para a praça no dia, ou pelo menos umas 20. Porque isso garante a vida das pessoas, embora a Previdência Social
para 80% dos usuários dessa política social no Brasil não chegue a 2 salários mínimos, percebe? Então, no INSS temos para 80% dos usuários dessa política social aposentadorias que não chegam a 2 salários mínimos, não chega a 1.020. Está por volta de 780 a média, para 80% dos 25 milhões de usuários de benefícios pagos. Ao receber 1.020, qual é o desespero? E além do desespero, uma profunda indução ideológica todos os dias ou quase todo mês. Boa noite, senhoras e senhores, o Jornal Nacional está começando. Déficit de 40 bilhões na Previdência Social. Nós começamos a acreditar que tem déficit. Eu estudo e monitoro essas contas mensalmente. Tem 16 anos que anualmente sobram, 16 anos que anualmente sobram cerca de 60 bilhões na Seguridade Social. 60 bilhões é uma vez e meia o orçamento da saúde no Brasil. Então dá para pagar, dá para aumentar o valor das previdências, e se fosse um Estado que não fosse um Estado do capital, um Estado construído para transferir os recursos do mundo do trabalho para os capitalistas, é uma socialização às avessas. A gente paga e o Estado generosamente transforma isso em recursos para o capital. Seja pela remuneração com juros aos títulos públicos, seja porque faz empréstimos via BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, para os capitais pagarem juros curtos, e isso sai de onde? Sai do superávit das políticas sociais que nós sustentamos. Nós, os trabalhadores do serviço público, trabalhadores da iniciativa privada. Então, qual é o futuro previdenciário? Futuro previdenciário, numa dessas 3 alternativas, é a mesma. É a mesma. O futuro é o mesmo. Por quê? Porque esses 3 partidos, dessas coligações, apoiam já no Congresso os projetos que caminham nesta direção. Na direção do quê? Na direção de, regulamentar o fundo público para os servidores públicos. Os servidores que entraram a partir de 1º de janeiro de 2004, os servidores públicos, professores, não professores, todos os servidores públicos, está estabelecido na Constituição, pela emenda constitucional lá de 2013, que o teto de aposentadoria corresponde ao da Previdência Geral, do regime geral, INSS. E a complementação do salário, que não mais será integral, será feita por contribuição à Previdência Complementar. Certo? Só que temos aqui ainda uma pequeníssima possibilidade jurídica. Qual é? A de, enquanto não fizerem o fundo de pensão, a gente pode dizer, temos direito à integralidade das aposentadorias porque o fundo de pensão não está instituído, ao mesmo tempo que lutamos para não instituir o fundo de pensão. Então, há projetos de regulamentação do fundo de pensão dessas 3 coligações. Vou concluir. Uma vez instituído o fundo de pensão, os trabalhadores são política e ideologicamente convencidos a tentar fazer a sua previdência, complementar a sua previdência até aquilo que seria a integralidade. Eu estudei os fundos de pensão no meu trabalho de doutorado, e fundo de pensão é capital, mercado de capitais. Então, a gente pega do salário aquilo que na teoria, a tradição marxista chama trabalho necessário, pega um salário e fala generosamente para o capitalista: estou lhe devolvendo aqui uma parte que estou renunciando de comer com os meus filhos,
estou renunciando lazer, estou renunciando a livros, estou renunciando a tudo, estou lhe devolvendo, tá, capitalista? Mesmo que seja um trabalhador que administre o fundo de pensão. Daqui a 30 anos, você me devolve para complementar a minha aposentadoria. Para acreditar no Estado ou no capital, precisa ser de uma generosidade que eu não tenho. Por não ter, direi o seguinte: na maioria dos casos no mundo, os fundos de pensão, ao cabo de 30, 40 anos, dão para os trabalhadores a desgraçada notícia de que as crises fazem capital investido em bolsas de valores desaparecer. Então, trabalhadores que renunciaram à melhor vida ao longo de 30 anos, não temos culpa se a bolsa de valores não evoluiu no sentido que gostaríamos. É essa a situação que estamos de frente. Trabalhadores que têm, como eu, ainda o direito à aposentadoria integral, e pior ainda, para os que virão a partir de janeiro de 2004. Não há, senão na luta, nenhuma garantia de que nós teremos, aposentados ou na ativa, condições mínimas de sobrevivência. Por quê? Porque o atual estágio de desenvolvimento do modo de produção capitalista precisa, para resolver as suas crises, da generosa contribuição, especialmente previdenciária, do conjunto dos trabalhadores. Obrigada.